All right, so Bem, once again, mais good uma morning, vez, good gostaria de afternoon dar to all of you who as are joining boas-vindas us a todos today. vocês que estão conosco I've seen hoje. Australia, Eu já vi que a Austrália Bhutan, está aqui, Cameroon, Butão, Brazil is here Camarões, o very Brasil early in the está aqui, morning. bem cedo pela Um, manhã. so I hope you all have a Portanto, good eu espero que todos start into the new day tenham or have iniciado o had a good dia day so bem e far. que tenham tido um bom dia até A warm agora. welcome to today's Bem-vindos webinar, which ao we webinar de hoje, organized que nós as organizamos part of the como Build project parte do as a great projeto Build. learning webinar. É um And today we webinar would de like to present a aprendizagem e tool nós or a gostaríamos de framework that was aprender developed within um- UNESCO Univoc. uma ferramenta It's que called the foi UNESCO Univoc TVET Innovation Framework. chamada a And Estrutura de Inovação yeah, we've TVET da had quite Unesco, some time e nós working on this already. tivemos um Olivier will trabalho give us some more information. It e started as feito, e o a Olivier vai pilot, nos of dar mais course, but informações. there was quite a big project in E foi um Brazil this projeto year. bastante grande no And we would Brasil like este to ano e introduce gostaríamos this tool to de all of you apresentar a as todos an option vocês to como uma opção assess your de TVET, acessar your system as a o TVET seu, provider, o seu to assess sistema your de provedor do capacity to TVET innovate para avaliar a sua in this field, capacidade de inovar and yeah, to work with us e maybe on trabalhar this in the conosco, future. So agora e no let me futuro. briefly Então, eu say a few rapidamente words gostaria about de the falar algumas technicalities. palavras So we sobre a have parte técnica. interpretation. Nós temos If you interpretação. click on the Se você globe, clicar no or if it globo doesn't show, na you click parte on the inferior da three sua dots tela, at the bottom se não of your aparecer, screen, você clica and nos you can três select pontinhos e English, você poderá French, or selecionar Portuguese inglês, francês language. ou português como seu Today we idioma de will have some preferência. speakers Hoje, presenting in nós Portuguese. temos apresentadores que Also, farão a just a sua apresentação em reminder that this português webinar is being e recorded, relembramos and que we will este share the webinar está recording sendo on our gravado webpage e nós after the compartilharemos na event. nossa So página you are do welcome web to após o come back evento. to it or recommend it to Vocês your poderão colleagues. recomendar aos seus colegas se quiserem. In this one, we are using E nós estamos Q&A usando for your o questions to the formato de perguntas e speakers, respostas e your questions Q&A on the content that is being do presented, conteúdo que será and of course the apresentado chat e for o chat greeting each other, for para sharing vocês useful compartilharem links, for sharing links some thoughts. úteis e But também please do use the pensamentos que vocês Q&A queiram for your compartilhar. questions to the speakers. Então, mas usem o dispositivo Yeah, de my name is Q&A, Natalie perguntas e Ax. I'm respostas. Meu nome Program é Officer Natalie at Ax, eu UNESCO sou Univoc and oficial do work on the programa Build da project, Unesco and I have the pleasure e of eu moderating tenho o this webinar prazer de today. moderar esse webinar de hoje. I will give a brief E eu vou dar introduction uma and then apresentação pass on to rápida my e colleague depois eu vou Olivier, passar a who will palavra para o meu speak colega about Olivier, que vai the falar background and the sobre o concepts of histórico this dos TVET innovation conceitos da framework. inovação, do And then we have enquadramento do three TVET. colleagues Então, nós joining us temos from três Brazil. colegas do Dionísio Paris, Brasil, who's Dionísio worked with Parisi, us que throughout this trabalhou whole year conosco actually durante on todo the esse ano project in Brazil. no projeto no Brasil. He will give some insights on the Ele vai dar TVET alguns system in insights Brazil sobre o and sistema TVET no Brasil how the e project como o projeto went about, how está it was se came dando. about, and we E will hear from nós vamos two ouvir colleagues também from de the dois Federal colegas Institute of do Instituto Education, Federal Science de and Educação, Technology, Ciência e Fluminense, Tecnologia IFS in Fluminense, Brazil, o IFF no Leonardo and Brasil, Wagner, Leonardo e Wagner, on the practical nas experience with experiências implementing práticas, this com framework. a What were the implementação challenges? What were the benefits? And deste what can catalisador be the next e steps to quais take? serão os We have próximos plenty passos of a serem time tomados. Nós temos for muito tempo questions and para answers. So perguntas e please, respostas, you can então, por already pose your favor, questions você pode while colocar as we suas hear them speak. perguntas durante as Please do apresentações. participate, Por favor, and participe. we hope for an Nós engaging esperamos exchange today. que nós esperamos uma troca bem So, engajadora no dia de hoje. let me just say a Então, bit about deixa the Build eu project. falar um pouquinho sobre o projeto We are Build. one of Nós the bigger somos projects at um dos UNESCO maiores Univoc. projetos da Unesco It Univoc. started in 2019 Começou and em is ongoing. 2019, We está just received the confirmation it will be e nós extended until the end recebemos of a 27. confirmação que vai ser estendido And até o final de 2027. the idea of the A project is to ideia do create a projeto é global knowledge criar bridge. So the focus uma is on ponte de policy conhecimento learning, global, peer learning,
o objetivo é o networking entre as partes interessadas do Tibete. Estamos focando na Europa, África, Ásia-Pacífico, e também nós queremos estender o nosso escopo geográfico para as Américas. Portanto, a ideia é de abordar os desafios dos que os sistemas estão atravessando globalmente, e o acrônimo BIP significa o aprendizado e inovação, a ponte de inovação e aprendizado no Tibete. Então, é sobre aprendizagem. E a maneira que nós trabalhamos, nós temos 3 linhas de atividades, e a ponte traz todas as partes interessadas juntas em conferências, e onde nós apoiamos o network entre unidades e outras partes interessadas que se juntam ao nosso trabalho. Nós trabalhamos em inovação, e nesse projeto especialmente para grupos, e no momento nós temos um grupo trabalhando no setor de construção, especificamente e na digitalização, e também no tema de migração nesse setor. E através desse grupo e também através de outras fontes, nós documentamos as inovações. Então, temos, portanto, um banco de dados bastante significativo. E, lógico, nós temos a linha de aprendizagem, Learning Line, e esse webinar vai ser parte da nossa linha de aprendizagem, onde nós compartilhamos exemplos concretos, projetos, experiências que outras partes interessadas do Tibete podem se beneficiar e podem aprender como nós podemos adaptar isso no seu contexto local, e como a nossa instituição pode, como a sua instituição pode se beneficiar de tal abordagem. E no contexto da nossa aprendizagem, nós desenvolvemos ferramentas similares, nós chamamos de ferramentas de autorreflexão, com o foco em novas qualificações e competências. Portanto, tem o objetivo de fortalecer os fornecedores do Tibete, principalmente na participação e tendo um papel ativo na identificação de qualificações e habilidades para integrá-los nos seus currículos e, obviamente, para implementá-los de uma maneira eficiente no contexto de treinamento. E também com o Univoc, eu acho que estamos tentando aprender uns com os outros para complementar uns aos outros com as ferramentas e publicações e diretrizes que nós desenvolvemos, tentando fortalecer o trabalho uns dos outros. Então, estou muito feliz de passar a palavra para o Olivier, que vai apresentar para nós qual é o enquadramento de inovação. Muito obrigado. Depende de onde vocês estejam. É um prazer para nós compartilharmos. Eu tenho ferramentas e também nós temos uma intervenção de 10 minutos, apenas dando uma visão geral. E o meu colega Wagner, do Brasil, também vai compartilhar exemplos. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Is it okay, my screen? Vocês estão vendo a minha tela? You can confirm. Okay. So, as I know that almost all the Eu sei que colleagues todos and vocês know UNESCO Univoc, I just want conhecem to say that our main mission o is to support our member states in their nosso effort to strengthen and apoio upgrade their é Tibet fortalecer systems as atividades and do also Tibete facilitate e cooperation and também collaboration among member facilitar a states colaboração Civil and skill movement. So this webinar is also das for partes us in interessadas. the perspective to contribute Então, to nós reinforce and queremos strengthen contribuir Tibet para systems in our fortalecer member states. os So about nossos the Estados-membros. we also work as Nós UNESCO Univoc, we are também guided by our medium-term somos strategy. We are dirigidos almost por as at the end of the first estratégias year of the implementation of our strategy, and you can das see that nossas in this estratégias, e strategy vocês we podem have ver one que nessa thematic focus that is estratégia nós temos innovation and um tema excellence.
de excelência. E uma das áreas é imigração de excelência, e a Unesco ajuda os nossos colegas. Nós temos a nossa estratégia a meio termo. Nosso objetivo é contribuir para as estratégias do Unesco nas nossas ações e também as habilidades para toda a sociedade. Então, as nossas ferramentas foram estabelecidas em 2017, foram implementadas em 2019 até 2020. E através desse projeto, nós produzimos uma diretriz e essa diretriz também está no nosso website, e todo o trabalho que estamos fazendo no momento é baseado nessas diretrizes. E nós temos essas ferramentas que também vocês podem baixar no nosso website. E vocês ouviram, em termos de metodologia, nós temos esse gráfico. O Unesco Univoc tem os objetivos de fornecer assistência técnica e capacitação para fortalecer os membros da Unesco. Então, nesse processo, nós queremos construir a capacitação para os membros terem as ferramentas para melhorar o seu trabalho global. Então, temos esse ciclo, e no final desse ciclo nós temos práticas inovadoras, nós temos um plano de ação inovador, e também nós temos no nosso website as ferramentas online que são baseadas nos ecossistemas, mas o meu colega vai dar mais detalhes quanto a isso. Então, o principal objetivo dessas ferramentas é transformar as instituições, o que nós chamamos de melhorar o ecossistema local. É um centro de excelência de inovação dentro do ecossistema local. Portanto, nós gostaríamos de explicar como nós temos esse conceito de excelência, e como resultado de 2019 e 2021, nós conseguimos atingir quase 10 instituições TVET e também conseguimos alcançar mais de 200.000 estudantes e professores. Também, durante o ano passado, nós desenvolvemos, o meu colega vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu gostaria de focar nesse último slide, que é como nós trabalhamos com os membros, Estados-membros. O papel do Unesco é fornecer assistência técnica e capacitação. E nessa rede, nós temos 3 áreas. No Brasil, nós temos os nossos membros no Brasil que conseguem fornecer assistência técnica durante esse período para apoiar os outros países. Então, nós somos experts e podemos mobilizar outros países. Portanto, como nós podemos apoiar esses países? Então, a primeira coisa é termos uma parceria com os escritórios de campo da Unesco. Por exemplo, ano passado, no Brasil, nós tivemos um principal ator e nós temos uma parceria com a Unesco, e também temos colaboração com os ministérios que estão responsáveis pelo TVET e também com os ministérios bilaterais e multilaterais. Então, nós temos os aspectos.
E, next year, for example, we received por a exemplo, request no ano from que vem, nós tivemos Pakistan, uma solicitação do and in this Paquistão, request, we e have nessa UNESCO solicitação, Pakistan that is on board, and we have o GIZ Paquistão Pakistan that is está on board. This is what we integrado call a country bilateral partner. So e most of the time, we need to o ensure this. So Paquistão in é Brazil, last year, considerado we um have parceiro bilateral. Então, UNESCO no Brazil, Brasil, nós and we temos have o Unesco the Brasil ministry, e nós stated that is temos like the Ministry of o Education of Ministério Brazil. de Educação So do almost Brasil. have these Então, two quase. actors at city level when we want to implement Então, the esses support. dois atores The querem second aspect implementar now esse is to apoio. O segundo agree together aspecto what do we é want to do, nos what do we want to concordarmos o achieve. que nós queremos Sometimes it atingir. can be just a Às tailor vezes, training. For pode example, ser for apenas these um tools, treinamento, the por country exemplo, can say, para okay, esses we just want webinars. to be trained on Então, nós how to queremos use these treinar tools. como So then usar we essas develop ferramentas. a Depois, tailor nós training and capacity desenvolvemos, building program to work desenvolvemos with them so that they could be able themselves to para que implement eles possam the implementar tools. eles mesmos essas The second ferramentas. aspect can be O just segundo to say, okay, aspecto we want to é nós develop our queremos updated tool, because this desenvolver tool is like as a nossas global próprias tool. ferramentas, porque essas Sometimes you just want ferramentas to são have globais. a national tools, E às consider vezes nós response to the queremos need of the country. usar as In this ferramentas case, we can nacionais que work together funcionam no nosso to país. Dessa develop maneira, a nós national podemos tool trabalhar juntos based on these para tools that we are developing desenvolver at our house ferramentas that we nacionais can take que advantage of são international experience. So these are que the são second type of support we importantes can para provide, para developing essa região. a Então, national tools é based muito on importante UNESCO Global trabalharmos Framework. com The ferramentas third aspect is what nacionais. we O call terceiro internal aspecto systemic approach. é The systemic approach means a developing abordagem projects sistêmica together de with the desenvolver um objective to achieve projeto an impact. Because when we para speak nós about atingirmos o project, we speak impacto. about impact, Então, outcome, nós output, and queremos activity. So impactar sometimes as we want nossas to really have atividades a e, às vezes, nós systematic queremos ter change at country uma level. In this mudança case, we work sistemática. together E to dessa develop maneira, a nós project trabalhamos proposal. I juntos just para give an example. Last formar um 2 months projeto. ago, we received a request from Costa Rica E for the nós implementation of recebemos uma IHAP tools. solicitação da Costa We work Rica. together Então, nós to trabalhamos develop a juntos project para proposal desenvolver um projeto for para eles, two-year support. So in para this dar o project proposal, apoio. we Nesse have a certain number projeto, of nós outcomes that we propomos output that we o achieve and some os outcomes that we achieve objetivos. and globally an impact that we achieve. So in this case, Então, we have neste like 3 steps. caso, We nós temos develop 3 first a passos. concept note. Primeiro, nós Then after the concept note, we desenvolvemos develop a o project proposal. conceito do After the project propósito proposal, do we develop projeto. a Depois disso, nós operation framework. desenvolvemos Now, when we uma agree about this, uma then we can cooperação launch e the depois nós proposal. So aprendemos globally, depois nós this is vamos com o what I wanted to propósito. share to the Então, participants. é If you isso que eu want gostaria really, de after compartilhar. this webinar, they are Depois desse interested webinar, to se be vocês supported estiverem about interessados the innovation para framework, aprenderem we'll be sobre happy esse to plan a enquadramento de meeting to talk inovação, nós about estaremos what muito is the real need. satisfeitos Is it to de nos training? Is it to reunirmos para develop a tool, fazer o or is it to treinamento develop a proposal and really e how to make a partnership como with nós Philo podemos Phillips, fazer uma Phillips and Tibet, parceria and how really e we can como nós develop support podemos in the upcoming years. desenvolver o Natalie, this apoio. was the message I Nathalie, wanted to share with participants, and é thank isso que you eu very gostaria much de giving compartilhar e the muito opportunity for obrigado us. pela oportunidade. Thanks a lot, Olivier. And Muito obrigado, Olivier. maybe at the E end, no after we have final, seen the depois presentation de and vermos a discussed this project, apresentação e quickly, discutirmos o yeah, projeto, we can come back to this nós slide, podemos or at least to voltar para this esse idea, slide, and talvez inform voltarmos para more essa about ideia e how informar um pouco mais institutions or sobre countries, como as national instituições e os ministries and so on países e os can ministérios approach us podem abordar for which type of work. esse tipo de So trabalho. we actually have one E agora question nós temos already, uma whether pergunta it's já, the se UNESCO that o takes the Unesco initiative que or if it's tem a the country that iniciativa makes ou the se é o request. país que faz a So solicitação. I think we can already Então, acho que nós briefly answer that podemos one. responder rapidamente Okay, essa Maybe pergunta. briefly, but I hope that at Então, the end we can rapidamente, combine eu the question, espero but que nós podemos briefly it's the falar que institution a through instituição, the CEO or the Minister of Tibet who sent a request através do Centro de to Tibete, que UNESCO solicita a In Unesco general, the request Univoc. is sent to the head of office, Então, copy me. geralmente, So eles it's the head of fazem esse office who pedido decide at e the end é if we o can continue the discussion or not. a So the first diretoria que step is to vai send an decidir. Então, a official primeira request coisa é to the fazer head uma of office solicitação of UNESCO oficial Univoc, copy the para technical o operation Unesco unit. Univoc, This is the process. e esse é o But in general, processo. also we can E, have em geral, nós online podemos meeting ter before. So encontros if any online. participant want to do a Então, se request, alguém quiser they fazer can uma request solicitação, us. eles They can podem request entrar em Natalie, contato me, or the conosco, colleague, eu, a an Nathalie, qualquer online outro meeting colega, first, para fazer uma and then we can reunião explain more online detail about antes how to e depois proceed. nós podemos explicar um pouco mais So I think como the main proceder. message is, of Sim, course, eu acho que a the principal initiative mensagem é and the request should come que as from the country solicitações or devem from the vir do institution. país So ou da it's instituição. demand-driven activity. Okay, so let's Ok, move on então now. vamos passar I would like to agora. pass on Eu to gostaria Dionísio, de who's passar para o Dionísio,
expert on
que é o perito em inovação na educação e trabalhou conosco no enquadramento de inovação. Ok, Dionísio. Ok. Olá a todos. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Olivier e Nathalie, pelo convite. Eu estou no Brasil, juntamente com meus colegas Leonardo e Wagner. Nós tivemos a oportunidade de realizar os 6 workshops de implementação do Framework de Inovação. Bom, acredito que tudo bem. Está minha apresentação, Nathalie? It's ok? Ok. Bom, esse slide o nosso colega Oliveira acabou de apresentar, então vamos passar. Okay? Vamos conversar um pouco sobre inovar em instituições de educação e treinamento técnico e profissional, sobre um marco de inovação da Unesco, o NEVOC. Novamente, o nosso colega Olivier já comentou que esse projeto já foi implantado em 9 países, okay? E, evidentemente, vamos conversar um pouquinho como que funciona esse framework. O grande objetivo é fortalecer a capacidade das instituições, centros TVET, na dimensão estratégica da inovação, e, evidentemente, usando o marco de inovação Unesco, o NEVOC. Aqui está o framework. Framework, ele é uma avaliação guiada, ou seja, nós, juntamente com o centro, vamos fazer uma avaliação e tem 2 atividades centrais, que é o Balance Scorecard e o mapa do ecossistema. Como nós podemos ver neste diagrama, o Balance Scorecard é feita uma avaliação em 4 dimensões: estratégia e gestão, ensino e aprendizagem, produtos e serviços e gestão do relacionamento com o ecossistema. Esta avaliação é feita durante o workshop de 1 semana, onde nós temos a participação de 4 grupos distintos: os gestores do centro, o pessoal administrativo, os docentes e os alunos. Todos fazem uma avaliação, nós temos uma ferramenta online e é considerado indicadores para fazer essa avaliação. Esta é uma análise interna do centro, do preparo do centro para a inovação. Após isso, nós fizemos o mapa do ecossistema. Aí a ideia e o objetivo é entender os principais parceiros do centro, o compromisso deles com o desenvolvimento de habilidades ou de competência e qual o potencial que tem esses parceiros na temática inovação. E com isso, evidentemente, se identifica projetos de inovação que eu vou comentar nos próximos slides. Então, o framework é uma avaliação guiada, baseada em indicadores, tá? E que nós olhamos internamente no centro, como está o preparo do centro para a inovação, e externamente nos seus stakeholders. Desculpa. Evidentemente que existe uma escala de maturidade, com nível de 0 a 4, que nós avaliamos, tá? Em cima dos indicadores, desde a ausência até a incorporação desses indicadores dentro do centro. Este é o resultado da avaliação do centro. Como vocês podem ver, nós temos aqui a participação dos gestores, do pessoal administrativo, do corpo docente e dos alunos. E as 4 dimensões: estratégia de gestão, ensino e aprendizagem, produtos e serviços, e a gestão do relacionamento com o ecossistema. Durante o workshop, nós analisamos esse resultado e, evidentemente, que tem um debate, uma discussão aberta, onde a gente analisa e pede as evidências, porque nesse caso aqui, por exemplo, o pessoal administrativo deu a nota 1,33. Os gestores deram 3. Então, com evidências, é analisado esses resultados. E nós podemos ver nesse exemplo aqui que o processo de ensino e aprendizagem é a dimensão que mais requer uma ação de melhoria. Tá? Na sequência, nós analisamos os parceiros. Tá? Fizemos também com indicadores uma análise dos parceiros. Por quê? Porque a gente costuma comentar nos workshops que o centro TVET não é uma ilha, ele precisa se relacionar com o ecossistema. Então, nós fizemos um mapeamento dos principais parceiros e analisamos o potencial deles na contribuição do desenvolvimento de competências e no potencial de fomentar a inovação.
e aí se decide ações com esses parceiros. Na sequência, então, aqui está o Índice Geral de Inovação do Centro. Depois de avaliar as condições internas e o relacionamento externo, nós chegamos num nível aqui de posicionamento do centro. Nesse caso, nós podemos observar que os parceiros, que é o mapa do ecossistema, os parceiros externos do campus têm um potencial de inovação, têm um compromisso com o desenvolvimento de competências. E na vertical aqui, o resultado 2,52, o potencial geral de inovação do centro, que, como nós podemos ver, tem potencial e tem oportunidades de melhorias. Tá? Bom, basicamente é isso. Com esses resultados aqui, o que a gente faz? Nós identificamos oportunidades de melhorias, identificamos pontos fracos, mas principalmente identificamos projetos de inovação, baseado nesse resultado. E, mais uma vez, nesse exemplo aqui, a prioridade seria o processo de ensino e aprendizagem. Tá? Os produtos do workshop, então, é um plano de inovação e práticas inovadoras, o registro de práticas inovadoras. O que acontece? Durante o workshop, nós instigamos os participantes, o centro, a lembrar práticas inovadoras, para a gente registrar isso e para servir de motivação para os novos projetos de inovação. Também, durante o processo, esse programa normalmente é um programa de 1 ano, nós, durante esse programa, elaboramos um caderno de recomendação para os centros, para fortalecerem suas capacidades de inovação e também, evidentemente, sua capacidade geral do centro. As atividades principais, tá? Então, nós realizamos, durante o workshop da semana, um evento com os stakeholders, meu colega Leonardo vai comentar um pouquinho a respeito disso. Identificamos o nível de maturidade do centro nessas 4 dimensões, usando indicadores, usando evidências, tá? Nós identificamos os pontos fortes, identificamos oportunidades de melhorias, analisamos o mapa do ecossistema, identificamos práticas inovadoras, identificamos novos projetos de inovação, elaboramos o plano de ação para esses novos projetos e o caderno de recomendação. Possíveis impactos macros deste programa. Primeiro, uma análise estratégica do centro e o preparo do centro para a inovação e como o centro se relaciona com o ecossistema. Isso, como consequência, fortalece o posicionamento do centro, estabelece uma direção clara no rumo da inovação, aumenta a competitividade, garante a relevância educacional do centro, conecta o centro com a comunidade, fomenta a inovação, tá? Uma inovação contínua, e, principalmente, desenvolve a cultura da inovação. Então, esses são os possíveis impactos macros. Meu colega Wagner vai comentar quais foram os impactos da operação, do piloto que a gente fez aqui no Brasil, da implantação que a gente fez aqui no Brasil. Então, era isso a respeito do framework de inovação. Antes de nós passarmos para a experiência do Brasil, vamos assistir um vídeo de 2 minutos do Victor Saraiva, o diretor do Instituto Fluminense, que foi o responsável pela implantação aqui no Brasil dos 6 workshops. Vamos ver se eu... Okay. Através do iHub, nós conseguimos repensar aqueles nossos campi dos institutos federais, 6 campi que agora participaram desse projeto, em relação ao seu cotidiano, em relação aos seus desafios, seus pontos fortes, pontos fracos em relação à gestão, a tudo aquilo que a gente precisa atender do estudante, qual é a dificuldade do estudante, se nós estamos chegando nesse estudante de alguma forma, atendendo às suas expectativas. Ou seja, esse projeto iHub, ele faz com que a instituição repense a gestão, crie novas alternativas para atender as suas comunidades e também fazer com que essas interações elas ocorram não só aqui nos nossos institutos, nos nossos campi, mas também numa interação internacional, principalmente com os países de língua portuguesa, onde nós estamos conseguindo conversar e, de alguma forma, entender quais são as suas necessidades e, através dessas necessidades, também visualizarmos tecnologias de gestão, de inovação, para que possamos atender a nossa comunidade e também ajudar
no desenvolvimento das comunidades desses países. No iHub, nós também tivemos a oportunidade de trazer a comunidade para essa conversa em relação à gestão e essas novas tecnologias de gestão. Então, conversamos com os nossos estudantes, professores, técnicos administrativos, fizemos uma série de conversas também com a cadeia produtiva relacionada àquele local onde as nossas instituições estão inseridas, e com isso a gente consegue trabalhar também a demanda, né? A demanda daquela comunidade, a demanda local, a demanda de empresas, a demanda do próprio poder público, dos municípios, dos estados, e com isso fazer aquilo que é a missão dos institutos federais, que é atender ali a sua região, e através desse atendimento da região e do desenvolvimento dessas tecnologias, nós também conseguimos ter impacto que seja um impacto não só nacional, mas também internacional. Ok, então, da minha parte, Natália, era isso. Eu vou passar agora para o meu colega Leonardo e o Wagner para contarem a experiência aqui no Brasil. Leonardo, só um momentinho antes de passar para você, eu gostaria de agradecer a colaboração do Peter, que esteve conosco, do Giacomo, talvez esteja assistindo a este webinar. Leonardo, é contigo. Ok, Dionísio, muito obrigado. Apenas fazendo um pequeno ajuste na fala de Dionísio, o Vitor Saraiva é nosso reitor, foi diretor também, mas hoje atualmente nosso reitor, acho importante só ressaltar isso. Bom, nosso projeto, o Marco de Inovação, TIVET, no Brasil, ele tem como base principal, dentro do nosso governo federal, um dos ministérios, que é o Ministério da Educação. Dionísio, pode passar, por favor? O Ministério da Educação e Cultura, que é quem responde, obviamente, por todas as ações que são definidas dentro do governo, né, e promove todas essas, né, e distribui todas essas ações para os institutos e para as universidades federais, assim como os particulares também. O papel principal do MEC, obviamente, é trabalhar na formulação de políticas educacionais, na supervisão regulatória e também, não menos importante, na alocação de recursos que são distribuídos para os institutos federais e para as universidades federais também. Bom, abaixo do nosso Ministério da Educação existe a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, chamada CETEC. Essa secretaria é responsável também por formular, planejar, coordenar, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas de educação profissional e tecnológica. Então, a CETEC, ela implementa programas de formação profissional, promove avanços tecnológicos e promove parcerias com a indústria. Paralelamente à CETEC, existe o CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O CONIF não responde diretamente ao MEC, mas o CONIF é um interlocutor entre os institutos federais e a CETEC e o próprio MEC. Então, o CONIF é uma entidade representativa da rede federal. É importante observar que nós somos uma rede federal de ensino tecnológico, composto aí por diversos institutos, e cada instituto composto por diversos campi. Então, o papel do CONIF é influenciar a política e defesa da rede federal de educação, a colaboração e coordenação em rede, o planejamento estratégico e iniciativas de desenvolvimento, internacionalização e cooperação internacional. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre essa rede. Então, a rede de educação de institutos federais, ela tem polos, né, ou campos, ou campi espalhados pelo Brasil afora. Nós somos uma rede composta aí por 41 instituições. Dentro dessas 41 instituições, nós temos 656 campi, distribuídos em grupos de institutos,
aproximadamente 1.700 alunos, aproximadamente 48 mil docentes e aproximadamente 43 mil técnicos em educação. Portanto, é uma rede muito ampla, é uma rede muito capilarizada e é uma rede muito poderosa dentro do Brasil no assunto educação profissional e tecnológica. O nosso projeto foi dividido pelas 5 regiões do Brasil. Houve o edital, os institutos eles se candidataram nesse edital, e um instituto por região foi selecionado nesta primeira fase do Programa Brasil. Algumas das evidências, das fotos aí realizadas nos 6 institutos federais, um em cada região. Esse é um dos momentos capturados durante os workshops. Nos workshops são realizadas algumas dinâmicas importantes. Uma delas, que vocês podem ver agora, é a dinâmica exatamente com os stakeholders do sistema. São atores externos aos institutos, aos campi, e neste encontro nós discutimos bastante como que essas entidades, como que essas empresas, como que outras unidades de ensino podem contribuir mais, podem se relacionar mais com este instituto, de que maneira esse instituto pode contribuir também com esses atores externos ao instituto. Então, essa integração, este momento de integração, foi um ponto de muita importância para que não só os gestores, né, dos institutos federais, assim como os atores externos, puderam identificar formas de se relacionarem e tornando o ecossistema local muito mais forte. Aqui uma outra dinâmica do processo, já envolvendo aqui gestores, estudantes, docentes, técnicos administrativos, numa discussão e num aprofundamento enorme dos pontos, dos conceitos, e aí onde pôde se discutir bastante todos os pontos fortes e oportunidades dentro daquela instituição. Aqui mais uma dinâmica do processo, utilizando uma metodologia para que as pessoas não digitalizassem demais e participassem ativamente, escrevendo, lendo, debatendo, colando os post-its pelas paredes aí na nossa sala de reunião. Isso trouxe uma imersão muito maior durante os workshops, promovendo aí não só uma integração, mas uma interação muito forte entre os gestores, docentes, técnicos administrativos e principalmente estudantes. Os estudantes foram peça fundamental nesse processo, porque eles puderam colocar ali as opiniões, os pontos de vista deles como estudantes, e dentro de uma mesma sala, todos os pilares principais dessa instituição. Bom, aqui alguns resultados quantitativos, não vou me prender aos detalhes, mas dentre as 6 workshops realizados, nós destacamos os pontos fortes, oportunidades, ações com as partes interessadas, que são os stakeholders, casos de boas práticas de inovação, e num total de cada uma dessas linhas, 446 pontos, oportunidades mais 480, possíveis ações 150, casos de boas práticas de inovação 26. Casos de boas práticas foram selecionados, limitados a 4 ou 5, obviamente que surgiram muitos outros dentro desse processo. E novos projetos de inovação identificados, 156 selecionados para análise, 28 por uma questão de tempo e como foi o primeiro workshop em cada local, a gente teve que limitar esse número. Bom, nesse processo todo, nós tivemos o cuidado de identificar
grupo de pessoas beneficiadas. A gente entende que o workshop realizado dentro do instituto, dentro do campus, ele, de uma certa forma, acaba beneficiando todo o seu ecossistema local, não só o ecossistema local, principalmente, mas dentro da estrutura do instituto. Então, nós fizemos levantamento dentro de cada um desses campi, o total de alunos, o total de servidores, o total de docentes, e chegamos a um quantitativo, podemos ver que alguns campi têm um contingente muito maior de alunos, servidores e docentes, mas no total nós influenciamos e beneficiamos pelo menos aproximadamente 24 mil alunos, 1.700 servidores e 1.100 aproximadamente docentes. Obviamente que nem todos participaram diretamente, mas com certeza todos irão se beneficiar pelos multiplicadores que nós formamos. Bom, eu passo agora a palavra para o meu colega Wagner. Quero ressaltar que, juntamente com ele, eu fui coordenador geral desse projeto. Wagner, eu e Wagner fomos os coordenadores gerais desse projeto, e foi uma experiência muito exitosa e divulgada amplamente no Brasil e muitíssimo elogiada. Muito obrigado a todos. Wagner, passo a palavra para você. Bom dia a todos. Obrigado, Leonardo, Dionísio, Olivier. Espero rever o Olivier em breve aqui no Brasil. É muito boa aí a convivência, as trocas de experiência, e a visão do que a Univoc tem condições de auxiliar o desenvolvimento dos nossos centros TVET. Bom, vocês viram o tamanho do Brasil, né? A gente está falando aqui de quase 1.700.000 alunos, em quase 700 unidades espalhadas pelo país todo, e nós atendemos a menos de 1% aí das nossas unidades, dos nossos centros TVET, com esse conjunto aí de 6 workshops. Mas os impactos que esses workshops conseguiram promover foram tão intensos que eles estão servindo de base para políticas estruturantes do nosso Ministério da Educação e Cultura, porque esse termômetro que a gente conseguiu utilizar para perceber quais são as dores, quais são as vantagens competitivas que cada centro tem, isso daí pode ser base para políticas estruturantes para toda a nossa rede. Então, entre os impactos que a gente percebeu aqui, primeiro foi colocar os estudantes no centro desse processo de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento dos estudantes foi uma coisa muito impactante. Tá? Eles se perceberam ali como parte integrante do desenvolvimento de estratégias para que os nossos centros TVET pudessem ter um impacto, um peso maior no ecossistema local de inovação. Então, isso daí fez com que o protagonismo estudantil ficasse muito em evidência durante esses workshops e permanecesse assim logo após esses workshops, desenvolvendo os projetos que eles idealizaram ali, junto com toda a comunidade acadêmica e a partir da demanda dos stakeholders, dos nossos atores locais. A questão da formação continuada dos educadores. Nós, professores, às vezes nos prendemos numa disciplina, num conjunto de disciplinas, e na hora que a gente entende o impacto que aquilo que a gente está fazendo pode ter para a sociedade ao redor do nosso centro, faz com que a gente queira se especializar em outras coisas também e queira se relacionar com outras áreas do conhecimento. As parcerias e as colaborações entre instituições, com as empresas e tal, isso também é muito impactado na hora que a gente começa a perceber, como o Dionísio comentou, que o campus não é uma ilha, que de fato a gente consegue influenciar positivamente o nosso ecossistema de inovação. Obviamente, quando a gente fala de inovação, vem logo a reboque o incentivo ao empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo inovador. Na hora que a gente consegue demonstrar que a inovação não é só o que pisca e o que apita, como a gente costuma brincar,
a inovação ela está presente no nosso cotidiano e tem sim que ser discutida por todas as áreas do conhecimento, para a gente ver, inclusive, que inovações nos interessam enquanto sociedade, enquanto preocupados com o desenvolvimento sustentável de nossas regiões. A questão do impulsionamento da pesquisa e desenvolvimento, mas não exclusivamente uma pesquisa básica, e sim uma pesquisa aplicada. Os centros de formação profissional, eles normalmente são focados no desenvolvimento de soluções para o mercado. Então, o que acontece é que, na hora que você vai ao encontro dos stakeholders para entender suas dores e ver que tipo de problemas os afetam, a gente consegue direcionar nossas pesquisas para efetivamente resolver esses problemas. E aí, na hora que o que está sendo pesquisado por um centro está alinhado às demandas da sociedade local, dos stakeholders, das empresas, das outras instituições que estão no nosso entorno, isso acaba elevando o patamar de importância do centro em relação ao ecossistema de inovação. E, consequentemente, as conexões com toda a comunidade ao redor desses centros ali, ela fica muito fortalecida. Tá? Porque o desenvolvimento local ele acaba sendo impactado diretamente pelos alunos que nós formamos, pelas empresas que são geradas a partir dessa relação dos estudantes com uma pesquisa aplicada, as spin-offs acadêmicas, as startups. Isso facilita também, quando atuamos em rede, o acesso a recursos financeiros, a recursos laboratoriais, porque a atuação em rede nos faz ampliar os nossos horizontes, ampliar as nossas possibilidades de atuação. Nós temos aqui no Brasil várias instituições de fomento ao ensino e à pesquisa, e temos em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, e na hora que a gente começa a demonstrar o impacto que as nossas pesquisas estão dando para a sociedade, o acesso a esses recursos de fomento começa a ser mais facilitado. As iniciativas voltadas à sustentabilidade, né, que tem sido um norte muito importante em todos os projetos de pesquisa e desenvolvimento que nós desenvolvemos, isso daí também já vai introspectando aí nos alunos, nos pesquisadores, para que tudo que a gente desenvolva tenha esse viés aí da sustentabilidade aí como norte. A sustentação financeira do centro, a partir do momento que você consegue fazer parcerias com empresas, né, o próprio financiamento dessas pesquisas acaba vindo não só do setor público, mas também das empresas. E essas parcerias aí fazem com que os nossos laboratórios fiquem mais bem equipados, que os nossos alunos consigam, enquanto alunos ainda, ao desenvolver pesquisa, receber bolsas de pesquisa para que possam também se dedicar integralmente ao estudo e ao desenvolvimento dessas pesquisas e ao desenvolvimento de soluções. Tá? E a preocupação com a inovação nos bota numa linha de preocupação com melhoria contínua. A filosofia Kaizen, as autoavaliações institucionais, elas acabam tendo um peso muito grande para que a gente consiga melhorar a cada momento. E uma coisa que nós percebemos nos 6 workshops que foram desenvolvidos no Brasil, e quando o Dionísio foi comentar isso lá na Unesco, na Alemanha, o pessoal até riu e falou, poxa, só vocês que têm esse problema, o resto do mundo não tem, que é a questão da comunicação. Nós, enquanto pesquisadores, nós acabamos nos comunicando mal com a sociedade. A nossa linguajar acaba sendo muito técnico, muito específico, e dentro da instituição, às vezes, um setor não consegue conversar bem com o outro, não demonstra o que já está fazendo de bom para poder gerar essas interrelações, e também com o setor produtivo local, às vezes a nossa linguagem de pesquisadores, doutores e tal, está um pouco desalinhada
com o que a sociedade está acostumada a falar. Então, o aprimoramento no marketing, na comunicação, é uma consequência natural, é uma dor comum a todas as instituições. Dionísio, próximo, por favor. Já indo para o encerramento aqui da minha fala, para a gente poder ter mais espaço aí para discussões, para questionamentos e para trocas, né? As lições aprendidas, e nós pensamos isso daí a partir da percepção dos colegas que participaram aí desses 6 workshops, né? Foram que, primeiro, que virou um jargão dentro dos nossos workshops, né? Que o centro não é uma ilha, né? Demonstrando que por mais que exista conhecimento, né, dos pesquisadores, exista a cultura institucional, a gente não pode ficar isolado só nos alunos, nos professores e nos técnicos administrativos daquele centro. Nós temos que estar em contato com a sociedade, porque a sociedade é que vai ser o termômetro do que nós prioritariamente deveríamos estar desenvolvendo. O workshop desenvolveu na comunidade acadêmica interna uma conscientização significativa sobre a importância da inovação. No Instituto Federal Fluminense, especificamente, a gente fala que a gente quer formar empreendedores inovadores, a gente quer formar pessoas que trabalhem em projetos de inovação como pesquisadores, mesmo que não queiram empreender. A gente quer formar pessoas que consigam atuar no ecossistema local de inovação, não especificamente trabalhando com o desenvolvimento da inovação, mas dando apoio, falando da gestão empresarial, do empreendedorismo, da questão legal, né, dos advogados, entendendo os marcos legais aí sobre o apoio ao desenvolvimento de inovações, a contabilidade, né, que também pode ser um ponto-chave para que a nossa avaliação fiscal seja mais adequada para projetos com inovação. E, por último, mas não menos importante, termos uma reflexão contínua sobre que inovações nós queremos para a nossa sociedade para garantir um desenvolvimento socioeconômico sustentável. Então, esse despertar da consciência que a inovação não é só para engenheiros, não é só para tecnologistas, mas ela faz parte de uma transversalidade em todas as áreas do conhecimento da nossa sociedade. Isso foi um impacto muito grande que nós aprendemos ali e tal, estamos trabalhando isso cotidianamente dentro das nossas instituições. Esse momento onde a gente teve uma semana de imersão com aproximadamente 25 pessoas de todos os segmentos da comunidade acadêmica, isso daí são momentos raros, né, de você se desligar das suas atividades cotidianas e realmente mergulhar, né, intensamente aí na discussão imersiva aí sobre a inovação, e eles foram muito poderosos. Todos acharam que esses momentos aí devem ser recorrentes nas nossas instituições. A questão da sinergia transdisciplinar aconteceu em algumas localidades que um setor tinha um laboratório, o outro tinha um outro parecido, e um não sabia que existiam outros equipamentos dentro da própria instituição. Então, essa questão da transdisciplinaridade fez com que essas relações internas também fossem potencializadas e sendo mais perenes. A integração desses diferentes setores, né, e inclusive o protagonismo dos estudantes podendo desenhar junto com os gestores a estratégia futura da instituição, também foi considerado um marco. E essa questão dos projetos serem desenvolvidos de forma colaborativa e não top-down, né? Não são os gestores que definem o que tem que ser feito, e sim toda uma discussão da comunidade acadêmica com o olhar dos stakeholders externos ali, que faz com que a gente consiga realmente propor projetos que sejam impactantes e ter um comprometimento maior de todos com aquela estratégia desenhada. Dionísio, seguindo aí, a gente fez uma proposta para que
pudéssemos ter pelo menos um workshop em cada uma das 41 instituições. Então, já fizemos 6, faltam 35. Isso foi abraçado pelo Conselho dos Reitores dessas 41 instituições, foi apresentado formalmente ao nosso Ministério da Educação e à Unesco Brasil e tem recebido um apoio muito interessante. Provavelmente, nos próximos 2 anos, 2025 e 2026, nós vamos conseguir percorrer aí o Brasil todo, né, levando essa visão aí do Marco da Inovação TVET da Unesco Nevoc para todo o Brasil, para capilarizar nessa nossa rede imensa aí o que nós conseguimos de bom. E, além disso, nós recebemos também, ao final desses 6 workshops, a visita de 5 países africanos de língua oficial portuguesa, que perceberam que nós desenvolvemos aqui para poder, talvez, nós apadrinharmos esses países na concepção aí desses workshops nos seus respectivos centros TVET. Então, agradeço a todos aí e fico aberto aí para perguntas e para comentários ao final. Muito obrigado. Natália, me permita, antes de nós pararmos de fazer a apresentação aqui, evidentemente que é assim, é um desejo do Leonardo Wagner e meu também, agradecer a Carolina Oliveira do CONIF, que foi importantíssima durante todo o processo e continua sendo, e esperamos que ela continue colaborando conosco nos mais 35 que vamos implantar aqui no Brasil. Bom, então, um obrigado especial para a Carolina do CONIF. Yes, also from our end. Sim, do nosso lado também, obviamente. E eles têm um papel muito importante para nós. Muito obrigado a todos vocês, os participantes adoraram essa apresentação, a sua abordagem, a sua experiência. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de agradecer as oportunidades, as intérpretes. Acho que alguém falou que ouviam algumas dificuldades técnicas, eu estava ouvindo a interpretação, eu gostaria de agradecer às intérpretes pelo seu trabalho de hoje. Vamos continuar então. Temos algumas perguntas que vieram, algumas delas já foram respondidas. E nós demos o contato, se vocês quiserem aplicar esse enquadramento. Eu compartilhei o e-mail do secretariado para vocês fazerem as suas solicitações. Existe uma pergunta em relação à metodologia de Cambialatse. A abordagem do Brasil é diferente? É igual ao SWOT? Ou existem algumas diferenças na abordagem de implementação? Je peux répondre, puisque c'est en français la question. En fait, l'approche... A pergunta em francês, eu vou responder em francês. A análise é algo que pode ser identificar as partes fortes e fracas. Nós temos passos diferentes. Isso tudo está no nosso website. Nós também tentamos ter oportunidades e ações para lidar com as dificuldades e também abordarmos as oportunidades. Eu diria que essa análise é a primeira etapa da nossa abordagem. E o objetivo para nós é desenvolver soluções. É por isso que nós temos um plano de ação para também capitalizar a inovação e práticas inovadoras. É um pouco diferente. Obrigada. Nós ouvimos muito dessa abordagem das partes interessadas, que estão envolvendo também partes interessadas, stakeholders
externas. Temos uma pergunta da Holanda. É sobre o enquadramento é um bom exemplo de mudança institucional. As instituições do Tibete têm que reconhecer a importância do contexto local e das comunidades para atingir isso. E a pergunta é, como esse enquadramento leva em consideração a implementação de inovação e mudanças nas comunidades? Eu acho que isso está indo além da instituição do Tibete. Como é que a comunidade se beneficia? Talvez um ou dois de vocês possam elaborar um pouco, dando exemplos concretos. Wagner, você quer comentar algum exemplo de cooperação que nós já tivemos com parceiros? Ok. Curiosamente, a nossa rede federal no Brasil ela é muito eclética. Nós temos ali cursos de engenharia, cursos voltados à formação de professores, as licenciaturas. Nós temos cursos na área de artes, né? Nós temos teatro, música, na área de saúde também, enfermagem, né? Na área de ciências sociais, direito, contabilidade. Então, acaba que nós temos aí uma transversalidade de conhecimento muito forte. Então, alguns dos nossos campi, eles são campos agrícolas, né? Outros têm uma questão social muito forte e outros são muito tecnológicos. Dependendo do tipo de centro que a gente está atuando, de centro Tibete que nós estamos atuando, a relação com a comunidade pode estar voltada para a formação de jovens e adultos, que é também uma linha muito forte aqui na nossa rede federal. E dentro da rede federal, nós temos uma verticalização do ensino que começou já há décadas atrás, baseada até nas Fachschulen da Alemanha, né? Onde você tem desde a formação inicial, a formação técnica, a formação de nível superior e a pós-graduação. Então, nós começamos lá antes do curso técnico e vamos até o doutorado. A relação com as comunidades, né? Nós temos desde polos de inovação que se relacionam com empresas de base tecnológica ou empresas que têm demandas por desenvolvimento de tecnologias específicas, até uma feira de produtos orgânicos cultivados pela comunidade local. Nós passamos desde orientações sobre economia doméstica até, por exemplo, como nós tivemos lá em Brasília, né? Próximo ali da região no entorno de Brasília, que é a capital federal, né, do nosso país, Brasil, nós tivemos ali a formação na área de uso de tecnologias para a comunidade ao redor. Então, nós temos comunidades carentes ao redor que, às vezes, não sabem usar algumas tecnologias com smartphones ou aplicativos, né, de computadores. E então existe toda esse range, né, de possibilidades de interação com a nossa comunidade local. E estar atento a quais são essas necessidades é uma coisa muito importante para que o centro seja percebido como parte integrante daquela sociedade, daquela comunidade, e não como uma ilha de conhecimento de algo que, de repente, não é interessante para aquela região. Então, toda vez que se cria um novo campus de um instituto federal, há uma preocupação no entendimento de como esse ecossistema local está organizado, né? Que tipos de empresas, que tipos de instituições, que realidade social existe ali, para que, de fato, os cursos que são levados e os desenvolvimentos e as pesquisas sejam mais impactantes para aquela localidade. Thanks a lot.
I think this answered the question very well. Eu acho que você respondeu essa pergunta muito bem. E tem uma pergunta que acompanha essa, a mesma pergunta, mas aplicada a nível institucional. Você pode dar um exemplo prático de como esse enquadramento mudou as práticas de inovação a nível institucional? Então, exemplos concretos, talvez eu posso adicionar uma pergunta ainda, algo que as pessoas muitas vezes perguntam: como você financia as atividades de acompanhamento? Você tenta escolher as prioridades que não requerem financiamento adicional, ou você levanta um financiamento porque são necessários? Então, gostaria que vocês respondessem, por favor. Talvez Leonardo, não tenho certeza. Eu deixo para vocês escolherem quem vai responder. Eu posso responder. Na realidade, em primeiro lugar, esse projeto ocorreu no ano passado. Nós ainda estamos trabalhando para, como o Wagner explicou, ampliar esse projeto para mais outros institutos no Brasil. Mas toda essa questão de enquadramento e de financiamento dos projetos, ele passa por etapas muito rígidas, muito específicas, porque nós temos uma distribuição dos recursos financeiros para todos os institutos de uma maneira equilibrada e, como vocês viram, uma rede muito grande, composta por 641 institutos, e cada instituto faz a distribuição de acordo com o seu campus, proporcional a uma série de requisitos, como o número de alunos, número de docentes, número de técnicos administrativos e assim por diante. Para os projetos especificamente, esses que são considerados não só projetos de inovação, mas diversos outros projetos, como o colega Wagner citou, projetos sociais, principalmente, eles possuem uma verba dedicada própria a isso. Existe uma verba própria para isso. Se essa verba não é suficiente, nós vamos novamente ao MEC, nós levamos os projetos ao MEC, buscamos mostrar quais são os benefícios, os impactos desse projeto e solicitamos uma verba a mais. Desta forma, a gente consegue financiamento para diferentes tipos de projetos. Mas, em regras gerais, nós já temos verbas destinadas a diferentes áreas de inovação, ou de áreas sociais, enfim. E quando essa verba não é suficiente, a gente recorre ao Ministério ou à CETEC para tentar obter novos recursos, ou através dos nossos políticos, deputados, prefeitos, municipais, novas verbas para esse financiamento. Nathalie, posso complementar? Sure, please. Ok. Vamos comentar um pouquinho o que acontece depois do workshop com os stakeholders. Porque no primeiro dia do workshop são convidados a comunidade, as empresas e representantes da comunidade para estar conosco no workshop. E eles levantam uma série de possíveis projetos que eles podem trabalhar com o centro. Após o workshop, e isso tem acontecido com esses 6 centros que nós fizemos, são marcadas reuniões individuais para analisar a demanda daquela empresa, tá, para construir os projetos. Então, a partir do workshop, ações com empresas ou com a comunidade são analisados caso a caso e, evidentemente, se busca os recursos, a participação dessas empresas para a execução dos projetos e, principalmente, para as soluções de problemas que as empresas têm. Então, isso é uma consequência natural do workshop que estabelece ou fortalece essa relação com as empresas, com a comunidade. Era isso, Nathalie.
And maybe just allow me to come back to Talvez the eu gostaria initial de question before voltar I para a pergunta deviated asking inicial, about budget. antes de falar sobre The orçamento. participant was actually Os Giacomo Bozzo, participantes, who asked um participante about an perguntou example of sobre innovation exemplos de within the institution. inovação What does that dentro look da like? instituição. Bom, nós podemos citar como eventos de inovação dentro da instituição o que nós chamamos de polo de inovação que alguns institutos possuem dentro da sua estrutura. Os polos de inovação são unidades criadas especificamente para o desenvolvimento de inovação dentro do seu ecossistema, principalmente. Os polos de inovação lidam diretamente com empresas, possuem recursos próprios para sua manutenção, mas principalmente lidam com recursos de empresas privadas para desenvolver seus projetos, desenvolver suas ideias, alavancar suas empresas e tornarem os projetos que muitas vezes são ideias, projetos que estão no papel, tornarem esses projetos viáveis, tornarem muitas vezes projetos como produtos finais. E aqui nós temos alguns polos de inovação distribuídos pelo Brasil, distribuídos pelos institutos. Embora tenhamos 640 institutos no Brasil, ainda possuímos poucos polos, são aproximadamente 14 polos de inovação, mas esses são exemplos claros e práticos de ações inovadoras e projetos inovadores, ações de inovação que a instituição promove através dos seus recursos. E importante destacar que os polos de inovação, como falei agora há pouco, lidam diretamente com dinheiro privado e não dinheiro governamental. Então, esta ação integra as empresas privadas com a instituição de ensino e o próprio governo federal. Uma vez que esses projetos têm a participação financeira dos três atores, não é na forma de empréstimo, é uma participação buscando a promoção dessa empresa, porque essa empresa futuramente crescendo, essa empresa futuramente vai produzir empregos, essa empresa futuramente vai pagar impostos e vai fazer a engrenagem do país funcionar. Então, você poderia citar um exemplo de inovação que existe no nosso país, nos nossos institutos, são os polos de inovação. Obviamente que, ao linkar os workshops, a ação da Unesco, NEVOC, essa ação, de que forma eles se integram, eles se conectam, através, obviamente, da multiplicação da cultura da inovação dentro do Instituto, e que será capaz de enxergar muito mais os benefícios da inovação e utilizar dos seus recursos de inovação, como, por exemplo, o próprio Polo e, como o Dionísio comentou, a aproximação dessas empresas, a aproximação do Instituto com o ecossistema local, que vai fazer com que eles se interliguem e faça com que essa inovação tenha um crescimento e a cultura cada vez mais reforçada. Acho que é isso. Thank you. Thanks a lot. Yeah, so if anyone has any further questions about the project or the methodology, you can still share them now. Se alguém tem alguma pergunta sobre a metodologia, podem fazer agora, no tempo. Vou falar sobre stakeholders externos, mas em relação... Você já passou por alguma resistência ou resistência dos participantes nesse processo, falar abertamente dentro dos grupos do workshop? Qual foi as reações, assim, as respostas? Por favor, comente como é que foi a receptividade dos participantes. Mas isso daí foi grande parte por conta do Dionísio, né? Por mais que a gente tenha uma metodologia muito bem idealizada pela Unesco NEVOC,
né, as pessoas que conduzem esses workshops aí, elas têm também algumas características que têm que estar muito alinhadas com o que a gente quer como objetivo aí desses trabalhos. E o Dionísio, ele conseguiu extrair o que esses grupos tinham de melhor. Então, ele chegava no primeiro dia dizendo o seguinte, que ao longo do workshop ele ia ser tão chato, tá? Tão, ia cobrar tanto dos participantes que no último dia, na hora da foto, ele ia ficar sempre no final, no fundo do auditório, porque ninguém ia querer que ele aparecesse ali e tal. E mentira que no final das contas ele sempre era quem estava sendo chamado à frente, sendo abraçado e sendo elogiado aí para os participantes. Então, a maneira como você faz a provocação para que efetivamente todos participem, né? Quando ele falava que ia colocar post-its, né, colados aí nas paredes, a gente, poxa, por que não usa uma ferramenta digital? Por que você não faz uma coisa mais interativa, mais tecnológica? E aí a gente percebeu que o simples fato de você levantar da sua cadeira, colar um post-it na parede, ser obrigado a comentar alguma coisa, fazia você se sentir no mesmo nível dos outros. E aí, efetivamente, a participação foi mais intensificada. Então, reparem que além, obviamente, da metodologia técnica, a questão do relacionamento humano foi muito impactante, muito importante para isso daqui. E só voltando mais um passinho atrás na questão dos projetos, né? Nós temos projetos em várias áreas do conhecimento, de alta tecnologia até questões de tecnologias sociais, né, espalhadas aí por todos os nossos institutos. Então, nós tivemos projetos aí de desenvolvimento de robôs para inspeção de dutos, de tratamento de efluentes industriais utilizando tecnologias de oxidação avançada, com ozônio, com fotocatálise, de monitoramento sísmico, né, de abalos sísmicos, mas que não eram utilizados exclusivamente para terremotos, e sim para avaliar barragens onde a água sendo percolando ao longo dessa barragem pudesse provocar algum acidente, como infelizmente nós tivemos no Brasil, né, na cidade de Mariana e outras cidades ali onde barragens de mineradoras acabaram destruindo bairros e até cidades. Nós tivemos tecnologia de hardware e software embarcado em nanosatélites. Ao mesmo tempo, nós tivemos o desenvolvimento de torrefadores de café utilizando automação e utilizando inteligência artificial para replicar curvas de torra do café, né, que os especialistas estavam desenvolvendo. Então, na verdade, nós temos o desenvolvimento de tecnologias em várias áreas do conhecimento, tá? Além de trabalhar com a parte de monitoramento de lavouras extensas, né, de trigo, milho e soja, utilizando drones e análise de imagens para identificar onde existem pragas para que os defensivos agrícolas fossem georreferenciados na hora da pulverização e você só colocasse esses defensivos na quantidade certa, na dosagem certa, em função desse mapeamento. Então, tivemos aí projetos de várias áreas tecnológicas, várias áreas do conhecimento acontecendo em todo o Brasil, além de cultivares diferentes, aí, desenvolvendo novas espécies de plantas, né? No caso, o maracujá, né? E outras espécies aí cultivadas que nós também tivemos isso desenvolvido em nossos institutos. Então, a amplitude de possibilidade de projetos aí, por ser uma rede tão vasta, né, tão diversa e tão verticalizada em níveis de ensino, faz com que a gente tenha aí uma abrangência muito interessante e que essa integração entre as diferentes áreas do conhecimento seja também muito impactante. Uma coisa que a gente diz bastante dentro do Instituto é o seguinte:
quando você pega uma área que tem baixa intensidade tecnológica e você junta com um grupo que tem um uso intensivo de tecnologia, as soluções possíveis são muito mais impactantes. Quando você já está no limiar máximo da tecnologia, às vezes está todo mundo falando a mesma língua. Quando há essa divergência, né, de intensidade tecnológica, ali realmente a inovação é muito mais impactante. Wagner, me permite uma conclusão, tá? Nathalie, está sendo elaborada uma publicação com 26 casos de sucesso, ou 26 projetos. Estamos na fase final de elaboração dessa publicação. Então, está sendo registrado 26 casos de inovação. E também, me permitam, de novo, vamos continuar nossa conversa, a integração com as empresas, tá? Eles, vamos chamar assim, se sentiram muito prestigiados com o convite de participar dessa discussão. Então, vamos chamar assim, uma participação efetiva deles, foi identificado inúmeras possibilidades de ações com esses parceiros. Então, esse workshop, iniciando com a reunião com os stakeholders, é importantíssimo. Isso abre as possibilidades de ações, tanto com as empresas, mas também uma consciência dos participantes que eles têm que olhar para fora do centro e eles têm condições de ajudar a comunidade. Obrigado. Yes, thank you. Yeah, I think we all make this Sim, experience muito that obrigada. Eu acho que a gente tem essa people are experiência. often Quer dizer, very as pessoas, por natureza, muitas vezes são resistentes à mudança, e porque um workshop desse pode mudar a maneira como que elas trabalham, que elas fazem as rotinas e etc. Mas eu concordo, porque também foi essa minha experiência. Se você tem esse contato pessoal, não apenas digital, mas essa troca entre pessoas, isso realmente abre as portas e as possibilidades. Então, estamos chegando no final da nossa sessão. Gostaria de falar que o meu colega Félix compartilhou o link para o formulário de feedback. Então, gostaríamos de pedir a todos preencherem e nos darem esse feedback que nos ajuda a avaliar nosso trabalho. Temos um participante que gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se conseguimos abrir o microfone por causa da configuração, porque não veio através das perguntas e respostas, da caixa de perguntas e respostas. Eu não sei se os meus colegas conseguem reagir a isso e tentar. Se não, não tem problema, continuamos para outra pergunta que entrou, falando sobre as interações com a Unesco Unevoc. Nós tivemos 2 ou 3 perguntas na mesma direção. Então, se uma pessoa é um consultor ou especialista, ou um treinador, professor, como que eles podem ser um membro da nossa rede, da nossa comunidade e se beneficiar de trabalhar com o Unesco Unevoc? Então, talvez você, Olivier, se você puder dar um comentário geral assim sobre oportunidades de colaboração. Sim, eu sugiro, então, para entrar em contato com o nosso próximo fórum do TVET. É uma plataforma onde especialistas podem fazer trocas e compartilhar discussões, e a gente pode apreciar as suas especializações. Então, a primeira maneira de interagir conosco. A segunda forma é checar se o seu centro faz parte da rede. E se não for, você pode verificar o processo para fazer parte. É um processo um pouco difícil, seletivo, mas se você for selecionado, tiver o perfil, seu centro pode participar dessa rede.
E através dessa rede, nós podemos te dar apoio técnico. Quando você entra na rede, nós podemos acessar a sua especialidade. Quando nós recebemos pedido de algum país, nós podemos contar com você para dar apoio para outro país. Então, o fórum é o TVT Fórum é a primeira forma. Depois de se juntar à rede, nós também temos outros programas, projetos, nós temos bastante fóruns de aprendizagem, webinários, onde você pode participar das discussões e, por fim, você também pode compartilhar. Nós estamos... você pode enviar o seu currículo. Nós estamos fazendo uma seleção. Então, nós podemos ver se você pode fazer parte da equipe de especialistas. Então, de repente, dá certo dessa forma também. Muito obrigada. Sim, então tem várias formas e oportunidades para trabalharmos juntos. Tem outra pergunta parecida do Step Innovations. Existe algum exemplo de instituições TVET que trabalham junto umas com as outras, alavancando inovações e mobilização de recursos? Bom, isso é algo que nós temos muito interesse, não apenas em ter essa relação de 1 a 1 entre as instituições TVET e Unesco, mas também ajudar vocês a se conectarem e construírem aí conexões, né, relações entre as regiões. Você também falou das regiões que nós tivemos vários encontros interessantes através dos nossos eventos e, no fim, meio ano depois, fizeram um memorando de entendimento para fazerem colaborações de troca de funcionários, projetos em conjunto. Então, claro que isso é um dos nossos objetivos, fortalecer essa rede. Se vocês têm temas ou áreas concretas de interesse, onde vocês estão procurando parceiros em potencial, podem nos contatar através do secretariado ou no nosso e-mail genérico, e nós vamos garantir que seja encaminhado para a pessoa correta dentro do nosso escritório aqui. Sim, eu queria dizer que em todas as mesas da Unesco que nós temos no centro do UNEVOC, e se o centro não puder entrar na rede, vocês também podem. Se você tem uma proposta, uma temática que você queira trabalhar, você pode nos conectar através do UNEVOC, centro do UNEVOC, e a gente pode ver como a gente pode trabalhar juntos. Nós temos 1 ou 2 participantes que levantaram a mão. Nós temos 3 minutos. Max, eu não sei se você tem essa possibilidade de abrir no microfone. Sim, temos uma mão levantada, Rebena Sanguera. Se quiser abrir o microfone. Hello, can you hear me? Consegue me ouvir? Lovely. Thank you ever so much for this. Muito It was obrigada. really interesting. Foi muito At World interessante. Skills, we work with Nas nossas escolas, nós trabalhamos com muito desenvolvimento de habilidades em vários setores. E o elemento de inovação é um desafio para muitos setores. Uma das coisas que nós estamos interessados é como estamos começando a analisar não apenas a alfabetização digital, mas a alfabetização de inteligência artificial. Agora que o marco da inteligência artificial foi disponibilizado pela Unesco. Can you repeat what the question was? Qual que é a pergunta? Desculpa. Claro, sim. We'd be interested in seeing Nós gostaríamos how de the innovation ver framework como que is integrating o the AI marco literacy. de inovação está integrando a alfabetização de inteligência artificial. Sim, eu posso falar, porque nas nossas ferramentas nós não fixamos o temática de interesse.
No processo inicial, junto com o stakeholder, nós concordamos quais serão os temas focados. Às vezes nós focamos em 7, 8, não é que nós fixamos inicialmente. Depende do contexto, nós podemos focar na alfabetização digital ou inteligência artificial, se isso vier à tona no contexto local. Então, nós estamos abertos a considerar as necessidades do centro. Então, não é que isso é feito em avanço, isso vem do centro, né? Thank you. Então, Dionísio, se você quiser adicionar. Sim, eu acho que é o suficiente, mas claro que a gente pode aplicar esse marco em algumas áreas, por alguns assuntos. Isso é possível, sim. Agora eu fui para o inglês. All right. Yeah, our time is up. Bom, acabou o nosso tempo, infelizmente. Eu espero que vocês tenham gostado desse webinário. Nós vamos logo ter a época das festas natalinas e o Ano Novo. Espero que vocês tenham um bom descanso e um novo começo no Ano Novo. E espero ver vocês nos nossos próximos webinários ou atividades no ano que vem. Muito obrigada aos nossos palestrantes, aos colegas, aos intérpretes e aos participantes que vieram com tanto interesse e que participaram ativamente no nosso chat. Desejo um ótimo dia ou uma ótima noite. Muito obrigada, Nathalie. Esperamos que daqui a um ano nós podemos ter mais exemplos, casos concretos. Tchau, tchau, tchau a todos.